Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Hoje nós vamos dar início aos estudos da probabilidade, tá? Falando sobre os conceitos iniciais, o que é a probabilidade, as aplicações dela. A probabilidade ela é uma parte da matemática que ela é muito ligada com a análise combinatória. Então as aulas anteriores elas são muito importantes para vocês, tá bom? Ela é ligada tanto com a parte de análise combinatória, que estuda a contagem, né, dos elementos de um evento, quanto com a parte de estatística, tá? Então, a estatística vocês já tiveram, então agora nós vamos fazer essa parte de probabilidade. Então, a probabilidade, né, você já deve ter percebido, você já deve ter escutado falar sobre aquele jogo da moeda, né? No caso, a gente fala, é cara ou coroa? Na maioria dos jogos de futebol, vôlei, quando vai escolher a bola, o campo, o gol que o goleiro vai ficar, então não faz o par ou ímpar, faz na verdade a cara e a coroa. E vocês também devem ter escutado muito falar no dado, né? O dado também é um caso de jogo onde a gente lança o dado, vê a face que ficou voltada para cima e a gente estuda muito probabilidade. Então, quando a gente fala em jogar uma moeda, jogar um dado, até mesmo um baralho, a gente está falando em situações aleatórias. Situações aleatórias na matemática são aquelas que envolvem o acaso. O que é isso? É que a gente não consegue falar qual vai ser o resultado final com certeza. Eu vou lançar uma moeda. Eu sei se vai sair cara ou se vai sair coroa. Então, a gente não consegue falar o que vai sair. A gente sabe quais são os possíveis resultados, mas qual vai sair com certeza, a gente não consegue falar, tá? Então, a gente fala que isso daí são situações aleatórias ou que usam, então, a lei do acaso. Então, no caso da moeda, a gente sabe que é possível o quê? É possível cara e também é possível coroa. Qual vai sair com certeza? Não sei. O que a gente sabe é calcular o quê? A probabilidade delas, né? Um outro evento. Prever o tempo de vida de um ser humano. Nasceu um bebezinho. Quantos anos ele vai viver? Não sei. É um evento que a gente não sabe fazer a previsão, né? Pode ser que ele viva, por exemplo, de acordo com a esperança de vida do brasileiro. No Brasil, em 2010, a esperança de vida do brasileiro era de 73 e 48 anos. E em 1943, por exemplo, era de 67,7. E hoje, alguém sabe quanto que é a esperança de vida? Eu gostaria que vocês pesquisassem para mim, então, quanto que é a média de vida dos brasileiros hoje, me mandasse pelo chat, tá bom? Podem me mandar, que eu vou ver quem pesquisou ou não pesquisou. Então, isso daí está relacionado com o quê? Com o acaso. A gente não sabe com certeza absoluta quantos anos uma pessoa vai viver. Pode ser que ela viva 70, pode ser que ela viva 60, assim como pode ser que ela viva 90 ou mais, né? Então, prever tempo de vida do ser humano está relacionado com o acaso. Outra coisa, características físicas de um bebê. Será que a gente já consegue prever? Eu sei que hoje em dia já tem estudos onde as pessoas já estão conseguindo escolher, né? Escolher se o bebê vai ser do sexo feminino ou masculino, escolhe se o bebê vai ter olho azul ou não. Mas se a gente for assim, do jeito mais tradicional e natural possível, será que a gente consegue prever as características físicas que o bebê vai ter quando ele nascer? Não, isso também está relacionado ao acaso. É claro que nesse caso a gente consegue ter uma previsão do tipo assim, ele tem a voz com os olhos azuis, a gente sabe um pouco de genética, então tem a probabilidade um pouco maior desse bebê ter o olho azul. É certeza? Não, não é certeza, não tem como garantir. Então, por exemplo, você vai prestar vestibular. É possível a gente falar que você vai passar com certeza? Não, a gente não sabe, a gente não consegue falar isso. Mas a probabilidade a gente consegue calcular. Como eu falei daquele bebê. Ele vai nascer com o olho azul com certeza? Não, ele não vai nascer com certeza. A gente não sabe, a gente não tem essa certeza absoluta do que vai acontecer. Mas a gente pode medir, calcular a chance disso acontecer. E a chance de um evento acontecer na matemática, a gente chama de probabilidade. Então, a probabilidade de um evento é o quê? O número
só pegar a canetinha aqui. É o número de resultados favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Os casos possíveis a gente fala que é o total, tá? E os casos favoráveis é aquilo que nós estamos procurando, aquilo que realmente o exercício pediu. Então, essa teoria de probabilidade é uma parte da matemática que ela vai criar modelo que dá um resultado de probabilidade, um resultado provável, ou então a chance de um determinado evento ocorrer, tá? Então, agora nós vamos ver através de exemplos como que isso aconteceria. Então, olha aqui, o primeiro exemplo que nós temos. Para obter verbas para a formatura do 9º ano, a equipe de Rose rifou uma bicicleta. Então, a rifa tinha 100 números e a Rose comprou 4 deles. Qual é a chance da Rose ganhar a bicicleta? Então, na probabilidade, meninos, a gente fala assim, que os casos possíveis, no caso, é ela ganhar ou não, né? E se ela ganhar, ela concorreu com 4 deles. Mas tem outros 96 aqui que também podem ganhar. Então, a gente vai representar por casos possíveis CP, tá? E casos favoráveis CF, tá bom? Então, a nossa probabilidade do evento, então, probabilidade, qual que é o evento aqui? É a Rose ganhar. Então, a probabilidade da Rose ganhar vai ser o quê? Os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Então, os casos favoráveis seria o quê? A quantidade de bilhete, né, da rifa que ela comprou. Então, foram 4 números da rifa. Num total de quantos que tem possibilidade de ganhar? Assim como a Rose, a Maria, a Joana, todas elas compraram. Então, elas também têm chance. Então, os possíveis são 100. Então, tem 100 números ali que são possíveis de sair, né? Que é possível de ganhar, mas a Rose comprou 4. Então, 4 num total de 100. Ou seja, essa probabilidade em porcentagem é de 4%. A gente costuma fazer muito em porcentagem, tá? Para achar em porcentagem é só a gente dividir aqui essa fração, o 4 por 100. É claro que nesse, como a gente já tinha um denominador 100 na fração, não era necessário, né, meninos? 4 por 100 é óbvio que já é 4%. Então, vamos fazer mais um exemplo? O Ricardo escreveu em pedaços iguais de papel o nome de cada dia da semana. Então, ele foi lá e colocou domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante. Dobrou-os igualmente, de modo que qualquer um deles tivesse a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Qual a chance de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo comece com a letra S? Então, vamos pensar. Os dias da semana, então, ele fez um papelzinho aqui para o domingo. Depois ele fez um para segunda-feira, depois ele fez um para terça-feira, outro papelzinho para quarta, outro papelzinho para quinta, outro papelzinho para sexta e o último papelzinho para o sábado. Tá vendo que eu coloquei só as iniciais dos dias da semana? Por quê? Porque ele fala sobre isso, a chance de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo comece com a letra S. Então, quando ele fala que comece com a letra S, é esse o evento que nós estamos procurando, tá bom? Então, vamos descobrir quanto que é essa probabilidade? Então, a probabilidade de começar com S é claro que vocês não vão ficar colocando, escrevendo isso toda hora, tá? Vocês podem fazer assim, ó. Meu evento A, por exemplo, vai ser o quê? Começar com a letra S, tá bom? Esse vai ser meu evento A aí. Então, ao invés de colocar P de começar com S, vocês podem colocar probabilidade de A. Ou seja, o que é o meu A mesmo? É o evento começar com a letra S, tá? Então, lembrando, probabilidade é o quê? É a divisão, né? Uma fração entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Então, quais são os casos possíveis? Os possíveis são todos os dias da semana. É começar com D, é começar com S, com T, com Q, com S ou com S. Ou seja, eu tenho 7 casos possíveis. Num total de quantos que são favoráveis ao Ricardo? Ué, favoráveis a ele são aqueles que começam com S. Então, eu tenho ó, o 1, que seria a segunda, né? A sexta e o sábado. Ou seja, 3 num total de 7. Essa é a probabilidade. Mas falar 3 num total de 7 parece que fica tão longe, parece que não tem significado, né? Tem significado mesmo quando eu vejo isso em porcentagem. Então, o que a gente faz para descobrir esse número em porcentagem? Vamos dividir.
Então, 3 dividido por 7. Vamos lá, 3 dividido por 7 a gente sabe que não dá. Então, 0, e aumenta o zerinho aqui. Agora, 30 já dá. 4 vezes 7 é 28. 28 para 30 sobram 2. Posso aumentar uma casinha para continuar. 20 dividido por 7, 3 vezes 7 é 21. Passou, né? Então, são 2. 2 vezes 7 é 14. 14 para chegar no 26. Vamos continuar mais uma casa? 60 dividido por 7, ó, 7 vezes 8 é 56. 56 para 60 sobra 4. E assim vai. Ou seja, a probabilidade é de 0,428, que ainda não tem significado para nós esse número decimal. O que a gente faz então? A gente multiplica ele por 100 e coloca o símbolo da porcentagem. Quando eu multiplico ele por 100, eu ando com a minha vírgula 2 casas para a direita. Então, andando 2 casas, vai ficar o quê? 42,8. Aí eu coloco o símbolo, meninos, por cento. Então, a probabilidade de o Ricardo pegar lá um papelzinho nessa caixinha que ele colocou as iniciais do dia da semana, retirar esse papelzinho, olhar para ele e ver a letra S, é de 42,8%. Então, algumas observações para vocês. Quando a probabilidade a gente calcula e ela dá igual a 0, então a gente fala que é um evento impossível de acontecer. Por exemplo, naquele exemplo anterior, quando a gente falou dos dias da semana, lembra, ó, os dias da semana começavam com quais letras? D, F, T, Q, S. Vamos supor que eu falo para vocês assim, qual que é a probabilidade do Ricardo pegar, então, um papelzinho lá daquela caixa e ele começar com a letra A? É 0, nenhum dia da semana começa com a letra A. Então, a gente fala o quê? Que é uma probabilidade impossível de acontecer, tá? E quando a probabilidade é igual a 1, que é a mesma coisa que 100%, a gente fala que é um evento certo. Por exemplo, eu tenho um dado, vou lançar um dado para vocês. Daí eu falo assim, ó, qual é a chance de eu olhar a face que está voltada para cima e ser um número menor do que 7? É certeza que isso vai acontecer, porque quando eu lanço um dado, só pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, se eu olhar aquela face voltada para cima, será que vai ser um número menor que 7? Sempre vai ser. 100% de certeza. Então, isso aí a gente fala que é um evento certo, tá? Então, eu trouxe agora um pouquinho de história aqui para vocês. Deixa eu só puxar isso para o lado para a gente conseguir ler. Esse pouquinho de história aqui é sobre a teoria das probabilidades, tá? Então, as questões envolvendo a teoria das probabilidades, elas já eram objeto de estudo desde a antiguidade. Mas só no início do século XV que as discussões em relação aos jogos de azar, aquele em que a perda ou o ganho depende exclusivamente da sorte, passaram a ter um tratamento matemático mais sistematizado. Século XV, então, é por volta de 1400, 1500, né? Um dos primeiros impressos, né, das primeiras coisas dos estudos acerca desse assunto, está na Suma do frade franciscano italiano Luca Pacioli. Olha lá, de quando ele é 1445 até 1509. E a partir daí, vários estudiosos contribuíram então para a sistematização da probabilidade. Entre eles, tinha quem? Tinha os franceses que eram assim, os que mais apareciam, o Pierre de Fermat e o Blaise Pascal. Inclusive, os dois foram muito estudados na parte de análise combinatória, tá? E a eles que é creditado a origem dessa teoria das probabilidades. Depois dos séculos 18 e 19, essa teoria continuou a se desenvolver com outras pessoas, outros matemáticos, por exemplo, Jacob Bernoulli. E ele tinha um livro que chamava Ars Conjectandi, dedicado exclusivamente à probabilidade. E ele foi publicado depois que o Bernoulli morreu, em 1713. Eu trouxe a foto aqui do Bernoulli para vocês. Eu não trouxe a foto do Blaise Pascal e do Pierre de Fermat, que eu já tinha mostrado na aula de análise combinatória, né? Então, trouxe para vocês só esses dois, para vocês conhecerem, só o Bernoulli para vocês conhecerem, tá bom? Agora, vamos falar uma coisa que é muito, quando a gente fala em probabilidade, é o que todo mundo pergunta, né? Como ganhar na Mega Sena? Já que a gente está falando em probabilidade, qual é a chance de eu jogar e ganhar? Eu quero ganhar, quero ficar milionário de um dia para o outro. Então, vamos lá, ó. No Brasil, então, a gente tem várias loterias, e essas loterias, elas são todas relacionadas com o acaso, com a sorte, né? A mais conhecida, então, é a Mega Sena. E como que ela funciona? Então, são sorteados 6 números, ó, de um total de 60.
E as pessoas que acertar recebem esse prêmio milionário, né? Então, existe também possibilidade, claro, da pessoa ganhar a quina ou a quadra, que é quando ela acerta 5 ou 4 números. Então, eu trouxe para vocês aqui uma tabela para vocês verem o preço da Mega Sena e a chance, tá? Construir para vocês verem a chance da pessoa ganhar quando ela joga 6, 7, 8, até 15 números, tá bom? Que é a aposta máxima. Então, 6 números é a aposta mínima e 15 números é a aposta máxima. Ai, gente, desculpa, aqui não é 15 reais não, tá bom? Deixa eu corrigir isso, não é 2 reais aqui não. Aqui é 4,50 a aposta mínima, tá? 2 reais faz tempo, né? Então, olha aqui, ó. Então, número de jogos, né? Que você vai jogar, de números jogados. Então, você pode jogar de 6, 7, 8, até no 15. O valor da aposta. Então, caso você escolha 6 números, vai te cobrar 4,50. Se você escolher 7 números, o valor já passa para 31,50. Se você escolher 8 números, para 126. E olha como o valor vai crescendo substancialmente, até se você quiser escolher 15 números. Caso você queira escolher 15 números, você vai pagar pela aposta R$ 22.522,50. Caro, né, gente? Para uma aposta. E aí eu fiz para vocês a probabilidade. Então, se você acertar, no caso, qual que é a probabilidade de acerto? Então, para a Mega Sena, vai ser 1 em 50 milhões. A chance, viu, meninos? 1 em 50 milhões, 63.860. Se vocês quiserem, então, isso num jogo simples com 6 números. Se vocês quiserem saber qual é a porcentagem, é só a gente dividir, tá bom? Divide aí o 1 por quanto? Por 50 milhões, 63.860. Isso vai dar 0,000, vários zeros e o 2, né? Então, a chance de ganhar na Mega Sena, a probabilidade é muito, muito pequenininha mesmo, né? Pode ser que alguém conte com a sorte e consiga, né? Vai saber. Então, vamos fazer mais alguns jogos, mais alguns exemplos. Jogos Mega Sena, hein? Seria bom. Vamos fazer mais alguns exemplos, então. Então, vamos para o exemplo 3. Olha o exemplo 3. Imagine que 20 pedaços de papel são numerados de 1 a 20. Se um desses papéis for sorteado, calcular a probabilidade de ser retirado. Primeiro, um número par, um número divisível por 3 e, por último, um número maior do que 8. Depois a gente tem um número primo, um número entre 5 e 10 e um número divisor de 24. Então, vamos lá, vamos calcular as probabilidades. Só lembrando, né, a probabilidade, então, de qualquer evento acontecer, vai ser sempre o quê? A divisão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai construir agora um espaço amostral. O que é um espaço amostral, meninos? É um espaço com todas as possibilidades, são os meus casos possíveis. Então, no meu espaço amostral, é o que eu tenho? Os papéis que estão numerados de 1 a 20. Vamos colocar ele aqui. Então, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, esse aqui é o meu espaço amostral. É tudo que pode acontecer, tá? E ele quer saber, assim, qual que é, desculpa, a probabilidade de ser retirado um número par. Então, você pode olhar para o seu espaço amostral e fazer. Então, aqui nós vamos chamar de P de A, tá bom? Que é a letra A, então meu evento A é um número par. Então, meus casos possíveis, a gente já sabe que são os 20 papéis numerados ali. Agora, os meus casos favoráveis. Favorável para mim é que o número que eu retire seja par. Então, vamos contar quantos pares eu tenho aqui, ó. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Ah, então eu tenho 10 números pares num total de 20. Isso daqui dá para eu simplificar. Minha probabilidade vai ser 1 sobre 2, meio. A metade é a mesma coisa aqui, 50%. Então, a probabilidade de eu colocar a mão lá nessa urna, nessa caixa onde tem esses 20 papéis numerados de 1 a 10 e retirar um número par é de 50%. Agora, olha o meu evento B. A probabilidade do meu evento B ocorrer um número divisível por 3. Então, os meus casos possíveis eu já sei que são todos os 20.
E o número divisível por 3? Então vamos pensar, né? Divisível por 3 é aquele que eu divido por 3 e o resto dá zero. Ou seja, são aqueles que estão na tabuada do 3. Então vamos contar. É o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Então são quantos números dentro desse meu espaço amostral? São 6 números, então 6 num total de 20. Desse jeito não tem significado para nós, né? Então a gente precisa fazer isso daí numa porcentagem. Então é só dividir 6 por 20. Não dá, né? 0, aumenta uma casa, agora 60 dá. 60 dividido por 20 dá 3 e não sobra nada. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,3. Eu posso completar com 0 aqui? Posso. 0,3 ou 0,30 é a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos multiplicar por 100 para achar a porcentagem. Multiplicando por 100, a vírgula que está aqui anda 2 casas para a direita. Então, 1, 2, vai ficar escondidinho. Então, isso daqui vai dar 30%. Agora, meninos, a probabilidade do meu evento se ocorrer um número maior do que 8. Então, vamos lá. Os casos possíveis nós já sabemos que são 20. E os favoráveis? Os favoráveis são todos aqueles maiores do que 8. Não falou maior ou igual, então o 8 eu não conto. É do 9 para cima, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números eu tenho. Então, vai ser o quê? 12 num total de 20. 12 num total de 20, a gente pode simplificar aqui por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. 6 décimos, se eu aumentar um zero aqui e um zero aqui, eu posso fazer isso, vira uma fração cujo meu denominador vale 100, ó, 60%. Ah, perfeito, já achei minha porcentagem então, 60%. Vamos para o próximo? Um número primo. Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade do meu evento de ocorrer? Ou seja, eu ir lá e tirar o número primo. Então, meus casos possíveis pelos meus casos favoráveis pelos meus casos possíveis. Os possíveis eu já sei, são 20. Agora, nós vamos lá contar os números primos. Lembrando o conceito, o que é um número primo? O número primo é aquele número que possui 2 divisores apenas, que é o 1 e o próprio número. Ó, o 1 ele não é considerado número primo, porque ele só tem um divisor, que é o próprio 1. Então, a gente começa no 2. Ó, o 2 é um número primo, porque quem que é divisor dele? O 1 e o 2. O 3 é um número primo, o 5 é um número primo, o 7 é um número primo. Agora, o 8 não é, porque divide por 2, por 4. O 9 não é, porque divide por 3. O 10 não é. O 11... O 12 não é, o 13, 14 não é, 15 não é, 16 não é, 17 e 19. Quantos foram, meninos? Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Foram 8. Então, nós temos 8 números primos entre 1 e o 20. Então, vamos lá colocar. Então, vai ser 8 num total de 20. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior, ó, simplifico aqui por 2, 8 por 2 vai dar 4, 20 por 2 vai dar 10, e aí, aumenta um zero, aumenta um zero. Opa, 40 por 100, que é a mesma coisa de 40%. Agora, ele quer um número entre 5 e 10, então vamos ver a probabilidade do meu evento E ocorrer. Um número entre 5 e 10, num total de 20 números, né? Então, vamos contar, ó. Ele não fala nem o 5 nem o 10 estão dentro. Então, a gente vai pegar quem? O 6, o 7, o 8 e o 9, ou seja, 4 números num total de 20. Então, 4 num total de 20, simplificando aqui por 2, 4 dividido por 2 são 2, 20 por 2 vai dar 10. Opa, vamos aumentar o zerinho, 20 por 100, que é a mesma coisa que 20 por 100. Agora, ele pede um número que é divisor do 24. Como que a gente descobre os divisores de 24? A gente pode ir lá e fazer a decomposição do 24 em fatores primos. Ou então, a gente pode listar quais números dá para dividir. Ó, o 1 é divisor de 24? O 1 é, porque 24 dividido por 1 dá 24. O 2 é divisor de 24? É também, porque 24 dá para dividir por 2,
que dá 12 e não sobra resto. O 3 também? 24 dividido por 3 dá 8. O 4 também, 24 dividido por 4 dá 6. E o 5? Opa, o 5 não, porque 24 dividido por 5 vai sobrar resto. O 6 depois o 8, depois, que mais? O 12, depois seria o próprio 24, mas a gente não tem ele lá, né? São só esses que nós temos. Depois a gente tem o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20, mas eles não têm como dividir por 24. Então, qual que é a probabilidade do meu evento F ocorrer? Quais são meus casos favoráveis? É só a gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 num total de 20. E esse aqui não dá para simplificar. Então, a gente vai ter que dividir mesmo. 7 dividido por 20 não dá, né? 0, agora 70 dá. Quanto que dá 70 dividido por 20? Quantas vezes? 3, não é? 3 vezes 20 vai dar 60, para 70 sobra 10. Aumenta o 0. Aí 100 dividido por 20 dá 5 e não sobra nada. Então, isso daqui deu quanto, meninos? 0,35. Multiplicando por 100, a minha vírgula anda duas casas, vai parar aqui. E a mesma coisa aqui, 35%. Tudo bem, meninos? Tranquilo até aqui? Vamos para o nosso próximo exemplo? Exemplo 4. Qual é a probabilidade de Carlos retirar uma carta de um baralho de 52 cartas e obter uma carta de copas, um as de copas e assim vai? Então, primeira coisa, a gente tem que saber como é composto o meu baralho. Então, meu baralho tem essas cartas, ó, o as, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, depois o J, o Q e o K, tá bom? Que é valete, dama e reis. E aí a gente tem os naipes, então no total aqui a gente tem quantas cartas? 12 cartas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí a gente vai para os naipes, tá bom? Oh, tá faltando uma carta aqui, qual que é? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, o 10, gente, desculpa. Esqueci do 10, o 10 tem também. Aí é 10, J, Q e K. E aí a gente tem os naipes, ó, copa. A gente tem o naipe de espada. A gente tem o naipe de ouro. E a gente tem o naipe de paus, tá? Eu não sei desenhar muito bem, mas é mais ou menos assim. Então, no total, a gente tem 13 cartas de cada naipe. Então, 13 cartas de coraçãozinho, 13 cartas de espada, 13 de ouro, 13 de paus. Então, no total, são 52 cartas, tá? 13 de cada um. Então, quando ele fala assim, ó, qual é a probabilidade de sair uma carta de copas? Então, aqui vai ser nosso evento A. Qual que é a probabilidade? Então, são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Os casos possíveis, no caso aqui, é o total 52, né? E os casos favoráveis é sair uma carta de copa. Quantas cartas de copa eu tenho? Eu tenho 13, eu tenho o as, o 2, o 3, o 4, até o rei de copa. Então, 13 num total de 52. Dá para simplificar pelo 13 aqui, né? Simplificando pelo 13, ó, 13 dividido por 13 vai dar quanto? Vai dar o próprio 1. E 52 dividido por 13, que vai dar 4. 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, ou seja, 25%. Então, se eu tenho um baralho completo, a chance de eu pegar uma carta e ela ser de copas é de 25%. Agora, ele quer saber qual que é a chance de ser um as. Ele fala um naipe? Não, pode ser copa, pode ser ouro, pode ser espada, pode ser qualquer naipe, tá? Então, qual que é a probabilidade? Nós vamos chamar de evento B. É de ser um as. Quantos as nós temos? Nós temos o de copa, de ouro, de espada. E o de paus, 4. Então, nós temos 4 num total de 52. Dá para simplificar aqui por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 52 dividido por 4, que vai dar quanto? Vai dar 13, não é isso? Mas 1 sobre 13 não faz sentido, né? Você falar 1 no total de 13. Seria melhor se a gente dividisse. Dividindo 1 por 13, nós temos quanto? Pode fazer a conta no rascunho, mas nós vamos ter o quê? 0,0769.
Se eu quiser achar em porcentagem, então é só eu andar duas casas multiplicando por 100, né? Andar duas casas à direita, então 1, 2, vai parar aqui, ou seja, 7,69% de tirar um as. Agora o meu evento C. O que é o meu evento C? Qual que é a probabilidade de eu tirar um as de copas ainda? Então, peraí, agora ele reduziu o meu espaço amostral. Eu já não tenho mais essas 52 cartas aqui do início, porque ele já fala que é de copas. Eu quero as e tem que ser de copa. Então, peraí, de copas, quantas cartas são? No total são 13. E eu quero o as. Qual que é a chance de eu pegar o as? No caso favorável, é um só, porque eu só tenho um as no total de 13 cartas de copas, tá vendo? Isso aqui dividindo, acabamos de dividir aqui em cima, né? Vai dar quanto? 0,0769, que é a mesma coisa que 7,69%. Mais um exemplo, uma carta com um naipe vermelho. Eu esqueci de falar para vocês, tá bom? Mas aqui, ó, copa e ouro são vermelhos. Essas duas aqui, tá? Vermelhinho. Nossa, não vai ficar bonito não, mas aqui também é vermelhinho. Enquanto que espada e paus é pretinho, tá? Então tem que escolher... não vou pintar de preto não, gente. É pretinho, tá bom? Então ele pergunta qual que é a probabilidade no evento D, tá? Então, evento D, probabilidade de eu pegar uma carta de naipe vermelho. Então, no total eu tenho 52 cartas e eu tenho quantas de naipe vermelho? Eu tenho 13 de coraçãozinho, né? 13 que são de copas. E eu também tenho 13 de... Não, não é espada não. Nem paus. Ai, meu Deus, como que chama esse? De ouro, gente. 13 de carta de ouro. Então, no total, eu tenho 26 cartas vermelhas. 13 de copa, 13 de ouro. No total, 26. Então, 26 no total de 52. Dá para eu simplificar aqui pelo próprio 26, né? 26 dividido por 26 vai dar 1. 52 por 26, 2. Ou seja, metade. Metade é a mesma coisa que 50%. Então, dentro de um baralho completo, a chance de eu pegar uma carta que seja de naipe vermelho é metade, 50%. Agora, meu evento E. Eu quero saber a probabilidade de eu pegar uma carta do baralho e ser um 3 e ser vermelho. Então, vamos lá. Então, a probabilidade do meu evento E, eu tenho um total de quantas cartas? 52, né? E eu quero que saia o quê? Meus casos favoráveis, 3 vermelho. Então, eu vou ter um 3 de copa e eu vou ter um 3 de ouro. Então, eu tenho duas cartas num total de 52. Simplificando aqui por 2, vai dar 2 dividido por 2, vai dar 1. 52 dividido por 2 vai dar 26. Só que não tem significado, né? A gente falar 1 no total de 26. Para ter significado, a gente tem que dividir e achar isso em porcentagem. Então, 1 dividido por 26 é a mesma coisa que o quê? 0,0384. Para achar em porcentagem, é só eu andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, ando uma, ando duas. E coloco o símbolo, né, da porcentagem. Então, 3,84%. Tá? E agora eu quero saber qual que é a probabilidade de ser uma carta que não seja de copas. Então, meu evento F é não ser uma carta de copas. A gente sabe que na hora de eu tirar uma carta, eu tenho 52 possibilidades. Mas agora eu quero excluir as de copas. Então, eu tenho 13 de copas, então é só eu ir lá e tirar. Eu tenho 52 cartas no total, não é isso? E aí eu tiro aquelas 13 de copas. Quantas que sobram? Sobram 39. Então, eu tenho 39 cartas num total de 52. E quanto que dá 39 dividido por 52? 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Tudo bem, meninos? Tudo tranquilo? Agora, nosso último exemplo, tá? O exemplo 5, que fala sobre dado. Eu coloquei um exemplo de cada, porque cartas, dados, sempre cai em vestibular, a gente vê em concurso, então para vocês terem noção, sabe, desses exemplos que são mais importantes. Então, o Júlio construiu um dado não viciado com faces coloridas. O que é isso, professora? Dado não viciado.
Tem dado, menino, que é viciado. A pessoa que está numa casa de aposta, às vezes ela pega um dado e ela fricciona uma das faces dele para baixo, sabe? Fricciona na mesa, em algum lugar, ou então imanta ele, pega o ímã e faz com que uma das faces seja mais provável que caia ela, né? Tem uma probabilidade maior de sair aquela face do que outras. Mas o Júlio não, ele construiu um dado que isso não acontece. Então, no dado não viciado, qualquer face tem a mesma chance de acontecer que uma outra qualquer. Então, a face verde, a face amarela e a face vermelha, qualquer uma delas tem a mesma probabilidade de acontecer. Então, ele construiu de que jeito? Olha lá, ele pôs 3 faces verdes. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, 3 verdes. Ele pôs duas amarelas e uma vermelha. Ó, a gente vai colocar o E aqui para o vermelho para não confundir com a verde, tá? Cada vez que o Júlio lança esse dado, quantos e quais são os possíveis resultados que ele pode obter na face superior? Então, a gente vai construir aqui todas as possibilidades. Então, ele pode ter uma face verde, então, ó, uma verde, outra verde e outra verde. Ele pode ter uma amarela, perdão, aqui não é 2, vou apagar. Então, ele pode ter uma amarela, mais uma amarela e uma vermelha que nós chamamos de E, tá? Isso daqui, meninos, na probabilidade, na estatística, a gente fala o quê? Que é o meu espaço amostral. Então, aqui dentro tem tudo o que pode acontecer, meu total de amostras, tá? Aí ele fala, em um único lançamento, qual é a chance de sair amarelo na face superior? Então, amarelo, a gente tem que vir aqui e ver o que são os meus casos possíveis, no caso, os casos favoráveis. Então, meus casos possíveis, eu tenho o quê? 6 faces, tá bom? Para aparecer lá. Então, aqui minha probabilidade vai ser os meus casos favoráveis. Então, quantas amarelas eu tenho? 2. E os meus casos possíveis no total de 6. Simplificando aqui por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. 1/3. 1/3, a gente já sabe de cabeça, é a mesma coisa que 0,333. Não é isso, meninos? Andando minha vírgula 2 casas para a direita, isso vai ser 33,3%. Então, essa é a chance de eu jogar o dado que o Júlio construiu e sair uma face o quê? Amarela. Agora, mais um exemplo. Em um único lançamento, que cor tem maior chance de sair na face superior? Qual que vocês acham que é mais provável que aconteça? É aquela que aparece em maior quantidade. Então, é a cor o quê? É a verde, não é isso? Por quê? Porque eu tenho 3 faces verdes. E qual que é a chance? Qual que é a probabilidade dela sair? É de 3 num total de 6. Simplificando aqui por 3, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. 1/2, que é a mesma coisa que meio. E meio é 50%. Tudo bem, meninos? Então, a gente termina por aqui nossa aula de probabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, onde a gente vai continuar os estudos de probabilidade, tá bom? Um forte abraço para vocês.